Salve pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Luca por aqui, sejam bem-vindos para mais um vídeo seguindo a nossa série de reacts. Postei lá no Instagram, pedi para que vocês enviassem vídeos para eu reagir. E vocês me enviaram esse vídeo, enviaram outros também. Esse me chamou bastante atenção, né? Eu acho que esse é aquele vídeo do meme do vou explicar São Tomás em 20 minutos e refutar e tal. Que eu não sabia que na verdade era um vídeo do Matheus Benítez, ele já apareceu outra vez aqui no canal, né, naquele vídeo sobre o maior argumento ateu, onde ele fala sobre o problema do mal. Foi um vídeo bem interessante, mas pelos comentários de vocês em relação a esse vídeo, parece que esse é completamente diferente, assim, né, tem uma qualidade bem inferior no conteúdo. Então, vamos analisar qual que é a crítica, né, que o Matheus Benítez tem para fazer ao tomismo e se ela é realmente uma crítica verdadeira ou se é algo realmente mais superficial, né, 20 e poucos minutos de vídeo ali para fazer uma crítica ao tomismo, né, realmente já parece algo um pouco suspeito. Mas vamos ver o que ele tem para oferecer e sejam muito bem-vindos, como sempre. Comentem aqui embaixo, né, os vídeos que vocês gostariam que eu reagisse. E em breve aqui a gente volta com conteúdo mais seguido para vocês, tá certo? Então fiquem com o vídeo aí. O pensamento de Tomás de Aquino oferece um sofisticado sistema dialético para a validação da crença católica, que permite que muitas pessoas se assentem confortavelmente em suas supostas certezas. Quando você, por exemplo, ouve um professor falando bonito sobre os argumentos de Tomás de Aquino e todo o seu sistema lógico, embasado na lógica aristotélica, na metafísica clássica, você, se não for uma pessoa versada em filosofia e não tiver como avaliar, pode achar tudo muito impressionante, muito convincente. Vamos ver se você é tão versado assim em filosofia como você diz, né? Porque eu já acho assim, é sempre uma carteiradinha, né, na narrativa. Não, olha só, pode te parecer muito bonito, muito dialético. Eu nunca faço isso quando eu tô falando de filosofia moderna, por exemplo. Né? Eu sempre reconheço, porque eu li os caras, né? Então eu sei que os caras não são assim idiotas e que não é tão simples. Mas é sempre essa narrativa do herói, assim, né? Não, o pessoal vai te enganando, né? Essa narrativa. São Tomás de Aquino é considerado um dos maiores filósofos da história desde que ele existiu até hoje, né? Importantíssimo. E Aristóteles também. Aí vem, né, o Matheus Benítez e fala, não, se você não é um cara versado em filosofia, você vai deixar passar, né? Mas Matheus Benítez, né, eu vou te responder, né? Eu vou te dizer o porquê que isso não é verdade. Cara, sim, com todo respeito ao teu trabalho, Matheus, se tiver assistido esse vídeo, ou pro público em geral, né? Todo respeito ao trabalho do Matheus, mas, cara, você, tipo assim, não chega nem perto dos filósofos mais medíocres da história da filosofia. Então se ponha no seu lugar, assim. Não é como se você fosse dar uma resposta definitiva para as questões aqui. E assim, muitas pessoas no Brasil, eu acredito, um país majoritariamente cristão, são facilmente induzidas a acreditar que essa filosofia é uma filosofia suprema, que Tomás de Aquino é o maior filósofo da história, que uniu perfeitamente fé e razão, e ficar como se o realismo tomista, como se chama, fosse o ponto final. Então vamos lá, já dá para ver que é uma espécie de palpitaria aqui. O realismo tomista em relação à tese epistemológica. É por isso que não é que o tomismo inteiro é chamado de realismo, né? Claro que o realismo é uma tese fundamental dentro do tomismo, né, da filosofia aristotélica tomista, o realismo moderado, mas o realismo mesmo, né, enquanto tese, ele vai ser defendido para as questões epistemológicas, tá? Óbvio que isso é uma doutrina fundamental, agora ele fala assim como se tudo que São Tomás escreveu fosse sobre realismo, né, como se identificassem. Já é um pouco suspeito aqui, isso aqui. Da filosofia. Então, no vídeo de hoje, o que eu vou fazer é muito simples. Eu vou ensinar a filosofia de Tomás de Aquino e depois eu vou refutá-la. Como assim, cara? Ele vai nos ensinar. O vídeo tem 24 minutos e 50 segundos. O Matheus Benítez, ele te ensinou filosofia tomista, uma das vertentes filosóficas mais complexas, densas, né, e realmente desafiantes de toda a história da humanidade, e te refutou ela em 24 minutos e 50 segundos. Agora eu entendi porque esse negócio virou meme na internet, porque é inacreditável isso aqui. Então, peraí, ele não vai só refutar São Tomás em 20 minutos, né? Na verdade, é pior. Ele vai ensinar São Tomás e refutar em 24 minutos. É um negócio recorde, assim. Cara, eu não sei o que o cara pensa quando ele faz esse tipo de vídeo.
eu quero acreditar que o Matheus não é assim. Eu quero acreditar que ele está fazendo isso aqui só pelo conteúdo, né? Se for isso, já tem um problema, porque você está sendo desonesto com a sua audiência. Como assim você vai ensinar uma corrente filosófica inteira, cujos livros você demora anos para terminar de ler, e refutá-las em 24 minutos? Ninguém consegue. É impossível fazer isso. Né? A mesma coisa que eu... Não, vou te provar que Deus existe em 30 segundos baseado na filosofia de São Tomás. É impossível fazer isso. Ninguém consegue fazer isso. Tá? Ou pelo menos ninguém consegue fazer isso direito. Então, você não só vai ensinar a doutrina de São Tomás, que você nem conhece, eu tenho certeza, Mateus, que você não conhece a filosofia de São Tomás como você acha que conhece, né? Eu tenho certeza disso. Você não só vai ensinar o que você não sabe, como vai refutar aquilo que você ensinou e que você não sabe em 24 minutos. Então, assim, cara, se não for pelo conteúdo, né, aí é muito mais grave, dá pena mesmo, entendeu? É deplorável, tá? Agora, se esse é o tipo de filosofia que a tua audiência consome, né, Matheus? Esse vou ensinar e refutar um negócio super complexo em menos de meia hora. Né? Será que você não se preocupa com a qualidade do que você está falando? É muito triste isso. Tá? Eu espero que seja só pelo meme, só pela criação de conteúdo, porque essas últimas frases dele são um absurdo completo. Para que isso ocorra menos no cenário intelectual brasileiro. Eu, nesse sentido, vou estar inclusive. Ocorra menos, ele fala como se o tomismo ele fosse. Não, isso aqui é sério, é tipo uma. É muito engraçado isso aqui nessa narrativa, como se o tomismo fosse, né, a corrente filosófica majoritária dentro da academia de filosofia no Brasil, né? Não é Kant, né? Não são os modernos, né? Não é Kant, não é Descartes, não é Leibniz, né? Que, enfim, tem várias coisas boas, né, do que eles falam. Não, é São Tomás, né? A corrente filosófica predominante no Brasil. Então, assim, como assim, cara? Tomismo é meia dúzia de gato pingado que eu batendo em cachorro morto aí, entendeu? E ainda quer que aconteça menos, né? Então, o que é isso, cara? Vive em uma outra realidade, né? Inclusive procedendo como o próprio Tomás de Aquino, que quando queria criticar uma doutrina, ele primeiro apresentava a doutrina. Com a diferença que eu acho que São Tomás apresentava direito, né? Ele explicava as objeções de uma forma como elas realmente são, e não em menos de meia hora, assim, né? Refutar um corpo dogmático doutrinário, né? Melhor, inteiro, né? Não tenho certeza se é bem isso se é bem igual ao que São Tomás fez. Se o que você está fazendo aqui é bem igual ao que São Tomás fez, não, Mateus. Ele tinha um talento muito grande para a dialética, para a sistematização e para a filosofia no geral. Então vamos nessa. No século XIII, Aristóteles era o filósofo mais popular. Isso era um problema, pois sua filosofia contradizia dogmas centrais do cristianismo, como a criação do universo. Em Aristóteles, o universo é eterno e colocado em movimento por um primeiro motor, e a imortalidade da alma. Para Aristóteles, a alma é apenas a forma do corpo e morre com ele. Durante certo período, Opa, não tenho certeza se é essa a doutrina de Aristóteles em relação à alma racional, tá? Eu me lembro de ter lido no De Anima que Aristóteles, ele realmente fala que o princípio de movimento nos seres vivos, né, que seria basicamente, resumidamente, a definição de alma, tem mais coisa, mas... Né, esse princípio de movimento dos seres vivos, ele cessa na alma sensível e na alma vegetal quando há a corrupção desse ser. Mas, eu posso estar muito enganado, mas eu lembro bem, assim, na minha memória, de Aristóteles falar, infelizmente eu não vou pegar o demo, vou demorar muito tempo aqui, talvez eu faça isso, mas enfim. Eu lembro de Aristóteles falar que existe, de fato, né, na alma racional algo diferente, que é porque a alma racional possui uma operação que não depende do corpo para se atualizar, que é a operação intelectual. Então, se eu não me engano, a doutrina da imortalidade da alma já estava presente no próprio texto, no corpo de doutrina aristotélico, lá no De Anima. Tá? Então, eu não sei se é verdade isso que o Mateus está falando aqui, de que, na verdade, Aristóteles acreditava que a alma não era imortal, não. Aristóteles, assim como São Tomás, acredita que a alma dos animais, né, as almas sensíveis ou vegetais das plantas, são de fato mortais, mas a alma humana é uma questão diferente. Então, uma coisa é a alma no geral, outra coisa é a alma racional, tá? São duas perguntas diferentes aqui. Bom, pessoal, realmente estava com dúvida, né? Eu vim aqui no De Anima checar
E realmente parece que o que o Matheus falou não é verdadeiro, porque Aristóteles, no último livro do De Anima, né, que é o seu livro sobre a alma, ele realmente ele prova, ou pelo menos diz, né, que a alma ou a operação intelectual, a alma intelectual, ela não pode ser misturada ao corpo. Ela não pode, ela tem uma operação que não depende do corpo. E é justamente daqui que se diz que Aristóteles defendia de alguma forma a imortalidade da alma racional. O texto está aqui, né? Ele diz assim: a respeito da parte da alma pela qual a alma conhece e pensa, seja ela separada não conforme a magnitude, mas apenas conforme a definição, deve-se examinar que diferença ela comporta e de que modo, porventura, ocorre o inteligir. Então está falando da alma racional aqui no último livro do De Anima. E ele diz assim: ora, se o inteligir é como o sentir, ele seria ou ser modificado de um certo modo pelo inteligível ou alguma outra coisa desse tipo. É preciso então que ela, no caso a inteligência, seja sem modificação e que seja capaz de receber a forma e seja a impotência não isso, mas sim de tal qualidade e que, assim como a capacidade de ser sensitiva se comporta face aos sensíveis, do mesmo modo a inteligência se comporte face aos inteligíveis. É necessário, então, que ela seja sem mistura. Tá? E agora, né, ela se refere à inteligência aqui. Que ela seja sem mistura, visto que intelige tudo, como diz Anaxágoras. Isso aqui é basicamente uma das premissas que São Tomás usa também para provar a imortalidade da alma nos comentários a esse trecho do De Anima. Tá? Mas enfim, o próprio Aristóteles diz, né, a fim de que domine, isto é, a fim de que conheça. Então, a alma precisa, né, ser a alma racional, ela precisa ser separada do corpo para que ela consiga receber as formas inteligíveis das coisas, né, que ela intelege. Pois o objeto estranho, manifestando-se de permeio, lhe estorva e interfere. De modo que dela, nem tampouco há uma natureza, a não ser esta. E olha a natureza que ele diz que é, ele diz assim, que ela é capaz. Logo, assim, a chamar inteligência da alma, e denomina inteligência aquilo pelo que a alma pensa e concebe, não é efetivamente nenhum dos entes antes de inteligir. Por isso, é razoável que ela tampouco seja misturada com o corpo, pois, caso contrário, ela se tornaria de uma certa qualidade determinada, ou fria ou quente, ou até mesmo, né, lhe haveria um órgão, tal como há para a capacidade sensitiva. Então, vê como, por exemplo, olha só que interessante esse trecho, né? Aristóteles realmente, não obstante, presentemente não há nenhum órgão. Então, o Aristóteles, ele nega nessa posição de que o cérebro seria o responsável necessário para que a operação intelectual pudesse ser exercida. Vejam que inteligência, veja que interessante, que a inteligência precisa existir, ela precisaria do cérebro. Aristóteles nega isso. Tá? Então, não é uma invenção de Tomás de Aquino, senhor Mateus Benites. Não é que Tomás de Aquino inventou isso e que Aristóteles não defendia. Isso está aqui, De Anima, livro 3, né? Capítulo 4, tá certo? Obras de Aristóteles ficaram proibidas, mas os esforços foram vãos devido à sua popularidade. Assim, o Papa Gregório IX decidiu propagar as obras de Aristóteles desde que elas não contradissessem a fé cristã. Tem início aí a cristianização de Aristóteles. Bom, um livro que eu sempre recomendo para as pessoas que, assim como eu, apreciam a literatura, é O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Inclusive, na trama, é justamente um suposto texto perdido do É importante salientar, né? Um livro de ficção, né? Mas que engraçado, né, Matheus Benites, que você recomenda esse livro, que não pela obra em si, mas pela crítica, né, ao tomismo ali em uma ficção, né, para reforçar a sua narrativa absurda que você defende de tantos outros, né? Que não, os católicos pegaram Aristóteles e inverteram, modificaram a sua própria conveniência, os ensinamentos dele. Você não consegue provar isso, tá? Essa sua narrativa não se sustenta. A própria imortalidade da alma, que você citou até agora, está lá, De Anima, livro 3, capítulo 4. Aristóteles defende a mesma coisa que você disse que ele não defende. Aristóteles, que os monges de um determinado mosteiro estavam querendo, né, um monge particularmente, especialmente o abade, estava querendo esconder das pessoas por causa do seu potencial perigo no conhecimento que ele detinha sobre o valor da comédia, o valor do riso, numa época em que a seriedade, a solenidade diante da existência era uma coisa muito propagada, né? Narrativa pura isso aqui, né? Pelo amor de Deus.
pela igreja. Então, fica a minha recomendação para o Nome da Rosa, mas voltando ao conteúdo. O dominicano Tomás de Aquino desempenha papel central nessa cristianização de Aristóteles por ter, por um lado, forte sentimento religioso cristão e, por outro, grande habilidade dialética, como eu disse no começo. Ele ficaria conhecido mais por sua capacidade sistemática do que por sua originalidade. Tomás Acho que ele é conhecido pelas duas coisas, tá? Tem teses ali que São Tomás criou, né, como a distinção entre ente e essência, por exemplo, que são famosíssimas na filosofia, né? Então, ele foi muito original nisso. Ou a doutrina da participação dentro do cristianismo. Não entendi muito bem isso que o Matheus falou. Parece só script mesmo, né? Ele é conhecido pelas duas coisas, tá? se empenha em conciliar Aristóteles com o cristianismo, sendo esta a linha do tomismo. Eu posso ver que, como filósofo, ele foi uma pessoa que soube muito bem fazer distinções conceituais. E isso é algo que a gente aprende. É possível aprender a filosofar com alguém como Tomás de Aquino, pelo jeito que ele escreve. E você pode perceber que alguém também que estava no seu tempo, com os recursos e com o quanto o contexto desfavorável permitia, era alguém que estava buscando extrair algum sentido das vozes dissonantes que apareciam para ele, né? Como o próprio Aristóteles, obviamente, mas também Platão, também as escolas helenísticas, também Anselmo, Agostinho. Então ele meio que tentou dar um sentido unificado para tudo isso. E na minha visão ele... Sei lá, o jeito que o Mateus fala de São Tomás, parecia que ele era um iletrado, assim, né? Que, sei lá, foi numa biblioteca um dia e... ele era católico, então ele conhecia Agostinho, né? Conhecia Boécio. Ele foi lá, assim, pegou Aristóteles, Platão, ficou maravilhado. E daí ele tentou fazer um mix de tudo. Não, né? São Tomás... Gente, vamos lá, pelo amor de Deus, assim. Esse tipo de narrativa me irrita ao extremo, porque faz parecer que São Tomás era uma pessoa medíocre. Pelo amor de Deus, gente, tá? Na idade do senhor Mateus Benites, São Tomás já era doutor pela Universidade de Paris, tá? Já ensinava. Então, pelo amor de Deus, assim, não é como se as universidades de filosofia no medievo fossem assim, prézinho, pelo amor de Deus, né? Era um negócio difícil mesmo, era de alto nível, assim como continua sendo hoje a academia. Se não, na verdade, era mais, né? Era mais exigente do que é hoje, tá? Então, eu não entendo esse tipo de coisa. São Tomás conhecia bem a doutrina de Platão, de Aristóteles, de Agostinho, conhecia todas muito bem. Não era ele começou, São Tomás dominava as artes liberais com 10 anos de idade. Então, pera aí um pouquinho, né? Tem uma coisinha errada aí com essa narrativa. Parece que São Tomás era um bobo alegre lá, que estava tentando fazer um negócio sem recurso. Ele sabia muito bem, sabia melhor que nós, sabia melhor do que o que eu e você vamos saber juntos pela vida inteira de Aristóteles. Tomás de Aquino sabia provavelmente muito mais que nós dois juntos, eu e você, Matheus. Tá, então calma aí, cara, só um pouquinho, né? São Tomás de Aquino comentou todas as obras de Aristóteles, né? Que comentário você escreveu sobre as obras de Aristóteles para poder dizer, né, o quanto São Tomás de Aquino entendia de Aristóteles ou não? Por favor. Né? Então, calma aí, cara. Cada coisa no seu lugar. Né? São Tomás sabia muito de todas essas doutrinas e não só sabia, como em vários de seus escritos, inclusive na Suma contra os Gentios, na Próxima Teológica, e nos próprios comentários ou nas questões no De Veritate, pontua as diferenças entre as doutrinas sobre coisas que talvez o Mateus nem faça ideia. Então, assim, esse tipo de narrativa da vida de São Tomás, como se ele fosse tipo assim um analfabeto que aí conheceu o negócio. Não, ele na cidade aí e foi meio que ensinando e escrevendo, né, à medida que conhecia, só um pouquinho, né. Quando São Tomás escreveu sua primeira obra, ele já dominava todas essas correntes, né, filosóficas diferentes e teológicas. Não é como se ele fosse um incapaz, né. Ele deu aula em diversas universidades na Europa, deu aula para as pessoas que estavam no programa de doutorado, né? Porque então calma aí, né? Não era qualquer pessoa assim. Força a barra. Mas isso não significa que não tenha valor na sua filosofia. E ele é amplamente dependente do livro da Metafísica de Aristóteles, 2 livros da Metafísica de Aristóteles, que é um Não só deles, Mateus, sobre toda a obra aristotélica, né? São Tomás amava a filosofia aristotélica. conjunto de livros, e de suas teses, como a potência e o ato, a necessidade e a contingência, as 4... Isso são termos, tá? Isso são termos da filosofia
aristotélica, não são necessariamente teses, tá, da filosofia. Causas. É interessante você ver como que Aristóteles é adaptado por Tomás com o mínimo de mudança possível, e justamente naquilo que era mais fundamental mudar. E a gente vai falar sobre essa mudança, como eu disse, por exemplo, sobre a criação do universo, que por Aristóteles era eterno, ou a imortalidade da alma, que por Aristóteles não existia. Na imortalidade da alma, já vimos que você está errado. Sobre a criação do universo, o próprio São Tomás admite que só é possível saber que o universo foi criado pelo dado revelado. É que vocês, filósofos, né, que se propõem a falar de São Tomás, não conseguem tirar a cabeça de vocês da filosofia moderna e analisar o que São Tomás diz segundo a sua própria divisão, não dele, né, mas da época em que ele vivia, né, da divisão da filosofia e das disciplinas filosóficas daquela época, onde há uma distinção clara, e até hoje há, né, até hoje se sustenta, e vocês provavelmente defenderiam isso se soubessem. O que São Tomás diz, ele admite que pela filosofia natural ou pela teologia natural, que seria metafísica, seria impossível provar que o universo teve um início, o que não significa que o universo não tenha causa. Porque você mesmo admitiu, Mateus, que Aristóteles defendia as duas coisas, que o universo era infinito e que ele tinha sido colocado em movimento, ou que teria sido colocado em movimento por um motor imóvel, tá? Então, assim, essas duas teses, para Aristóteles já não são contraditórias. Para São Tomás, também não. Ele diz que só é possível, São Tomás admite, que só é possível, né, dizer que o universo não é infinito por conta da teologia sagrada, tá? Mas ele não diz isso como se não, né, absolutamente, né, aqui Aristóteles dizia isso ou como se ele tivesse modificado a tese aristotélica. Não, ele admite que o raciocínio de Aristóteles estava correto. Então, assim, eu não entendo, novamente, esse tipo de crítica. Quanto à imortalidade da alma, nós já vimos que está no De Anima. Então, essas coisas são fundamentais e apontam para uma certa insinceridade já do tomismo e da filosofia da época em sua apropriação dos gregos, né? acho que a insinceridade é sua, Mateus, porque você não leu São Tomás, você não leu Aristóteles, mas está aqui gravando um vídeo dando pitacos. Então, assim, vamos falar de insinceridade. Você nunca leu De Anima, tenho certeza absoluta que você nunca leu De Anima, você não teria falado isso, que é uma das teses mais proeminentes do De Anima, que Aristóteles supostamente prova a imortalidade da alma. Você nunca leu São Tomás de Aquino, porque senão você saberia, né, que São Tomás admite essa questão da eternidade do universo. Então você nunca leu Aristóteles, você nunca leu São Tomás, e você grava um vídeo acusando a filosofia escolástica, especialmente São Tomás e seus comentadores, de insinceridade. Pô, é uma palhaçada esse troço, entendeu? Assim, como é que você não fez uma auto-reflexão? Cara, eu acho que estou sendo meio babaca de gravar um vídeo criticando uma coisa que eu não conheço, que eu não li, que eu acho que eu sei o que os caras diziam. Né? E eu tenho certeza que você é o primeiro a defender exatamente a mesma coisa que eu estou defendendo quando vai algum abobadinho lá, metido a cruzado, criticar a filosofia moderna, sem conhecer. Tá entendendo? Então, assim, eu não entendo esse tipo de postura unilateral. Que vão editando aquilo que é coerente. Eles não seguem o pensamento aonde ele realmente desemboca, de acordo com a crítica do Bertrand Russell, que a gente vai ver na parte da crítica. Mas agora eu estou só fazendo uma exposição, então vamos voltar. Mas assista a minha introdução a Aristóteles para conhecer melhor as grandes teses dessa obra, fundamental no estudo da filosofia, e que, na verdade, é uma compilação de diferentes textos, e essas teses o Aristóteles ele não aventou como se elas fossem um conhecimento acabado, era muito mais uma experimentação de ideias, uma hipótese. De onde você tirou isso, Matheus Benítez? De onde você tirou essa afirmação? Prove para mim que Aristóteles não escreveu isto enquanto ciência, mas enquanto um experimento. Por favor, eu gostaria que você me provasse, eu te desafio a provar onde Aristóteles diz isso. Hipótese, isso é importante porque nem todo mundo sabe disso, sobre a Claro, porque não é verdade, né? Isso não é verdade. Tá? metafísica do Aristóteles, por ser uma obra muito influente. O doutor Angélico, como Então, quer dizer, nenhum dos discípulos de Aristóteles, a chamada escola peripatética, nenhum deles jamais falou, né, que Aristóteles escreveu aqueles livros ali como uma experiência e não como, de fato, o que ele pensava sobre a verdade das coisas. Né? O que entraria, e se isso fosse verdade, entraria em contradição com tudo que ele escreve nos analíticos posteriores, que eu garanto também que o Matheus Benítez nunca leu. Tá?
Então, quer dizer, ninguém, nenhum dos peripatéticos, nem mesmo Porfírio, né, considerava que eles eram livros de introdução experimentais que Aristóteles estava escrevendo. Não, mas Mateus Benites disse que é. Então, portanto é. Isso não está em lugar nenhum, tá? Deve ter sido a narrativa de algum filósofo moderno, onde Mateus viu isso, tá? Isso simplesmente não é verdadeiro. Também era conhecido, foi professor de teologia em Paris, viajou pela Itália, onde nasceu, e teve uma experiência mística ou fisiológica, talvez até um derrame, que o fez desistir da filosofia e se dedicar à prática da fé, alegando que o que fizera era pura ninharia. Olha que interessante, tenham isso em mente. Não é isso que São Tomás diz. São Tomás teve uma contemplação infusa, que é um fenômeno místico descrito já por muitos teólogos e que é dito que todos os santos, inclusive, têm antes da morte. Uma contemplação infusa, onde São Tomás, depois de ter tido essa contemplação, onde Deus supostamente pergunta a Tomás, claro, isso aqui é revelação particular, né? Onde Deus pergunta, na verdade diz a Tomás, Bene scriptisse me Toma, quod ergo mercedens accipiens, né? Bem escreveste de mim, Tomás, diga-me o que quiser eu te darei. São Tomás responde, não unis te domine, é clássico, né, essa frase, nada além de ti, Senhor. Então Deus mostra-se a São Tomás e depois disso ele não diz que é ninharia, ele diz que tudo o que escreveu, até isso o relato de São Tomás, que tudo o que ele escreveu é como palha perto do que viu. Tá? Então não é que ele estava simplesmente dizendo que tudo que ele escreveu não era verdade, era um lixo. Não, ele está falando que depois de ver a Deus face a face, ele diz que tudo que escreveu é como palha perto do que viu. É isso, tá? Tomás de Aquino, no final da sua carreira, digamos assim, disse que tudo que ele fez foi ninharia e quis ficar só com a Não, ele não disse isso. parte da fé, para estar mais próximo de Deus, digamos assim. Por isso, a Suma Teológica permaneceu inacabada. Tomás de Aquino morreu aos 49 anos e em 1323 ele foi canonizado póstumamente pelo Papa João XXII. Então vamos lá, o Ente e a Essência. É uma das obras mais introdutórias, mais legais de ler sobre o Tomás. Ele faz uma distinção fundamental. Não, De Ente Essência não é uma obra introdutória, pelo amor de Deus, né? O De Ente Essência foi a obra... Então, vê como a Deus não sabe nada do que São Tomás de Aquino escreveu e como funciona a divisão, né, das coisas na filosofia tradicional. Tá? É impressionante uma pessoa gravar um vídeo assim. Então, nem ensinar atomismo ele consegue. Ninguém jamais disse para se começar a estudar filosofia São Tomás de Aquino pelo De Ente Essência. Você não vai conseguir entender nada se você fizer isso. Tá? O De Ente Essência é uma distinção que pertence à metafísica, que por sua vez, São Tomás diz lá no comentário de Trinitate de Boécio, livro 3, que a metafísica é a ciência mais elevada, portanto, é aquela que se estuda por último. Aí o cara vem e me diz que é um livro introdutório. Parabéns. Fundamental, né? Entre ente e essência, ens e essentia. O ente ou ens refere-se simplesmente a tudo que existe, ou seja, qualquer coisa que tem realidade. Isso inclui tanto seres materiais quanto imateriais. Objetos físicos, seres humanos, animais, ideias, conceitos. Em outras palavras, o ente é, o que existe. E a essência? A essência, por outro lado, é o conjunto de características que O ente seria o que é existindo, né? Na doutrina, na filosofia de São Tomás, seria basicamente o ato de ser mais a essência. definem o que algo é. É a natureza de alguma coisa. Aquilo que faz com que algo seja o que ela é e não outra coisa. Por exemplo, a essência de um ser humano, inclui características como a racionalidade, o animal racional. A essência de um copo inclui comportar líquidos. Nossa, aí já deu uma viajada, porque copo é artefato, tem uma distinção aqui clara entre essas duas coisas, porque daí a essência está na causa final. A mistureba de coisa aqui. Mas a essência de um ser humano inclui, portanto, a racionalidade, principalmente, a capacidade de sentir emoções, ser uma entidade corpórea, e por aí vamos. É a essência que nos permite distinguir entre diferentes tipos de entes. Uma sereia, por exemplo, tem uma essência, mas não tem uma existência, assim como um duende ou um unicórnio. Mas um ser humano, que é um universal, assim como o ser humano Mateus Benites,
que é um particular, esse ser humano tem uma existência, de acordo com a filosofia tomista. Tomás também se apoia muito na noção de causalidade, no sentido da metafísica aristotélica clássica. Tradicional. Inclusive, no livro da Metafísica, Aristóteles fala sobre a sua teoria das 4 causas. Eu vou dar um exemplo aqui, com o próprio Aristóteles. Tá, vamos lá. Sim, Aristóteles fala das 4 causas na metafísica, mas isso porque ele está discutindo as causas e os princípios da substância. As 4 causas estão pela primeira vez, Mateus, num livro que você também nunca leu, chamado Física de Aristóteles. Tá? No livro 1 e 2 e 3, você vai ver São Tomás, Aristóteles, partindo de uma questão dialética sobre quais são os princípios dos seres naturais, ou seja, seres materiais, compostos de matéria e forma, né? E ele vai sair dessa discussão dialética para chegar, né, e encontrar 4 princípios dos seres naturais. Atenção, seres naturais, porque isso não pode ser verdade para todos os seres. Porque Aristóteles, na metafísica, que eu vou falar mais para frente, ele defende, né, a existência de substâncias separadas ou substâncias imóveis não materiais. Tá? Então, como que poderia existir uma causa material para um ser a existência não depende da matéria? Tá? Então, simplesmente não é verdade. Então, as 4 causas, elas são primeiramente formuladas nos primeiros livros da física, sendo que a causa eficiente e final são chamados, né, de causas extrínsecas, e a formal e a material são chamadas de causas intrínsecas, também chamados de princípios do ser natural. Existem 4 causas. Existe a causa eficiente, a causa material, a causa formal e a causa final. Bom, o que é a causa formal disso aqui, dessa pequena escultura de impressora 3D, feita de plástico mesmo? Queria saber o que o Mateus acha que Aristóteles ia pensar da causa material de uma ideia, por exemplo. Do Estagirita. Bom, a causa formal é o busto de Aristóteles. Busto, a cabeça de Aristóteles, num sentido decorativo. Qual é a causa material? Do que ele é feito? Do plástico. Nesse caso, poderia ser mármore, poderia ser argila. Qual que é a causa eficiente? A causa eficiente é o trabalho do escultor ou da impressora 3D ou do designer através da impressora 3D que tornou esse pedaço de plástico o Aristóteles. E qual é a causa final? A mais intrigante de todas as causas. Qual é o propósito disso aqui? A decoração, ornamentar a minha estante de livros. Qual é a causa final de um ser humano? Porque para Aristóteles, assim como para Tomás de Aquino, tudo que tem existência tem uma causa final também, tem um propósito. E a causa final, o fim do ser humano, de acordo com Tomás de Aquino, é a felicidade, assim como de acordo com Aristóteles. Não a felicidade no sentido contemporâneo, mas no sentido de eudaimonia, de plena realização e florescimento humano. Mas com a diferença de que, para Tomás especificamente, isso só é possível através da contemplação de Deus e de uma união de Deus, a Deus. Como assim, Mateus? Porque você já leu a Ética, a Nicômaco? Deve ter lido, né? Porque, se eu não me engano, é o único livro de Aristóteles que eles mantêm nos currículos aí de filosofia hoje em dia. Não é verdade que Aristóteles prova na Ética Nicômaco que a felicidade que ele discute lá no livro 1, né, que a felicidade justamente consiste no hábito da contemplação da verdade? Então, como que é uma modificação de Tomás de Aquino? É a contemplação das verdades últimas, não é o que Aristóteles prova, que seria a felicidade, aquilo que é mais próprio do homem, né? E não é verdade que a primeira frase da metafísica é Aristóteles dizendo: todo homem deseja por natureza conhecer, né? O desejo último do homem, sua felicidade, é a contemplação da verdade, das causas últimas, das coisas que existem. Não é por isso que o último livro dele é a Metafísica? Então, como que isso é particular de Tomás? Não é não. Tá? Só abrir a Ética e ler. Vocês vão ver lá. Não há uma diferença em re do que se está falando. Há uma diferença meramente em ratio. Ou seja, aquilo que Aristóteles não conseguia ver tão claramente, São Tomás conseguia. Só isso. Deus. E aqui, evidentemente, que ele se difere do pagão Aristóteles. Uma causa
segundo De Potenza, não se difere. Está lá na Ética, Aristóteles dizendo que a felicidade última do homem consiste na sua operação, no hábito, na verdade, da contemplação da verdade, das causas últimas das coisas que existem. de Tomás, é aquilo de que uma coisa depende. O tomismo segue o princípio da causalidade, segundo o qual uma coisa só pode ser gerada a partir de outra que possui mais realidade que ela, ou que, em termos vulgar, seja maior do que ela. Nós somos ontologicamente dependentes de Deus. Nós fomos criados por Deus. E Deus pôde nos criar porque a realidade dele excede a nossa realidade. E nós preservamos algo desse Criador na medida em que nós somos também capazes de criar, de acordo com a filosofia tomista. Que é? Não, tá? Não é verdade isso que ele acabou de falar. Tá? É a doutrina da Igreja Católica que quem cria em sentido estrito e absoluto... Nossa, essa aqui deu uma viajada legal, hein, Matheus? Você não conhece muito bem o que tá falando. A doutrina da Igreja Católica que criar, ou seja, né, trazer algo ex nihilo, somente em stricto senso Deus pode fazer. Tá? O homem pode gerar, o que é trazer algo ao existir, né, por isso a gente fala que a mulher gera o filho, a partir de uma matéria pré-existente. Isso é a doutrina fundamental do tomismo. De onde você tirou que o tomismo diz que nós podemos criar porque Deus pode criar? Também não sei de onde você tirou que porque Deus tem uma realidade maior que a nossa, então ele pôde nos criar. Não, tá? Não é por isso, porque se fosse pelo grau de ato de ser que o ser tem, então, né, o ser humano, pela mesma razão, poderia criar pedras, porque o ato de ser humano, né, ou seja, o ato de ser dos seres humanos é menos limitado do que o ato de ser da pedra, porque a essência da pedra limita mais do que o animal racional dentro da visão tomista de ser, essência e ente, tá? Então, não sei de onde você tirou isso, simplesmente não faz nem sentido lógico. Vamos falar da epistemologia tomista. Para Tomás de Aquino, o conhecimento é como uma visão. Um ser humano é capaz veritatis, capaz da verdade. Para Tomás, o conhecimento começa com os sentidos e os sentidos seriam capazes de nos dizer como o mundo realmente é. A inteligência humana, que é um presente de Deus, leria a informação inteligível dos sentidos. Para Tomás, Deus teria nos dotado da Interessante, que ele falou certo, tá? Capacidade de entender nossa experiência realmente. Desde os eventos mais triviais do nosso dia a dia, até, chave, a causa primeira da realidade, do universo. Então, não é só que a inteligência humana, que é um presente de Deus, nos habilita a compreender os fatos do nosso dia a dia. Causas, efeitos, motivos. Mais do que isso, ela nos habilita a compreender a própria estrutura metafísica da realidade. E assim, o que Tomás de Aquino visa não é demonstrar o que Deus é, porque para ele isso era impossível. Mas o que ele visa é tão somente demonstrar por seus efeitos a posteriori que Deus é, não o que Deus é. E a partir daí, somente a fé pode dar conta. Então tá, né, Matheus? Leu ali as três primeiras questões da Suma, agora já tá apto aí a nos ensinar tomismo, né? Isso está escrito no início da Suma, tá? Para quem não tá entendendo a referência. São Tomás diz, antes de falar da questão da existência de Deus, que se propõe a provar que Deus existe, não o que é a essência de Deus, porque isso o intelecto humano não é capaz de aprender, tá? Uma coisa super simples. Ele reconhece um limite para a filosofia, o que eu não sei se os tomistas, muitos deles... Que legal, né? Então, São Tomás reconhece esse limite, mas vocês, ateus, constantemente... Olha como isso é esquizofrênico, tá? Não você em particular, Matheus. Né? Mas olha como a ideia defendida por alguns, não necessariamente o Matheus, é esquizofrênica. Por quê? São Tomás, antes da questão, onde ele supostamente prova a existência de Deus, ele diz que ele vai provar que Deus é e não a essência, ou seja, que ele não vai provar que Deus é aquele que se revelou na encarnação. Ele nunca disse isso. Como os ateus interpretam o argumento de São Tomás?
Ah, não, mas provar que Deus existe não prova que é o Deus cristão. A gente sabe, São Tomás sabia, tá escrito, é só ler o negócio, tá entendendo? Então, assim, eu não sei qual que é o problema dessa galera em dizer que entendeu um negócio que nunca leu, porque se tivesse lido, teria lido a introdução da questão. São Tomás fala exatamente isso. Enfim, é um desabafo aqui maior do que o que o Matheus tá falando, tá? Eu acho que ele não defende isso, porque ele explicou, então ele deve ter lido. Fazem, né? Mas, ainda assim, vamos ver que existem diversos problemas com isso. De lá Vamos ver, Matheus, vamos ver os problemas que tem com isso. para cá, que foram aparecendo de lá para cá. Eu vou passar rápido pelas 5 vias que eu já falei em diversos outros vídeos que você pode assistir. O motor que não é movido, Deus... Então, aí, porra, aí é, entendeu? Aí é foda, cara, entendeu? Ah, vou passar rapidamente pelas 5 vias. Cara, é assim, fica aquela coisa, será que você realmente sabe o que são as 5 vias? Né? Será que você não vai espantalhar? Eu tenho quase certeza que isso aqui vai virar espantalhagem, quer ver? Vamos ver. Precisa ser o motor que pôs o universo em movimento, de outro modo teríamos uma regressão infinita. A causa sem causa. Não existe nenhum efeito sem causa, mas precisa haver uma primeira causa, que é Deus. O argumento cosmológico. Deus precisaria... Vamos lá, pessoal, mais um caso onde os ateus nos ensinam a ler São Tomás, que eles nunca leram. Vamos lá. Ser no plano ontológico a causa necessária por trás dos entes contingentes. Argumento de graus de perfeição, que tem uma índole muito platônica. Há diferentes graus de perfeição e bem na natureza, então deve haver a perfeição e a bondade absolutas que se identificam com Deus. O argumento teleológico, ou o argumento que hoje em dia a gente chama de argumento de design, ele tem origem aí, na quinta via. Tudo o que conhecemos que parece ter sido arquitetado por um criador realmente foi. Então a natureza, o universo que nos causa maravilhamento, também deve ter sido arquitetado. Eu não acho que o argumento do designer moderno é o argumento a quinta via de São Tomás, tá? O governo universal das coisas. Acho que pode ser uma inspiração, mas não são a mesma coisa. Pois parece ter sido. Objeções minhas. Os 3 primeiros argumentos são basicamente variações de uma mesma noção, essa noção de dependência, de necessidade e contingência projetada cosmologicamente, metafisicamente. Isso não é provado em nenhum momento, é simplesmente assumido. Quanto ao quarto, é bem possível. Não, Matheus, você tá de sacanagem com a minha cara. Não é possível, de novo, isso aqui. Ó, eu vou pegar um negócio aqui, porque eu vou ter que desenhar pra essa galera poder entender como que a Suma Teológica foi escrita, porque eu acho que, tipo assim, tá rolando uma parada de Ctrl-C, Ctrl-V em argumentos dos outros, tá? Eu vou pegar isso aqui porque eu vou ter que explicar pra vocês uma coisa simples. Vamos lá, eu tive que pegar aqui isso aqui pra mostrar pra vocês, porque, cara, não é possível que eles não tenham entendido ainda uma coisa muito simples. Olha só, tá? Vamos supor que eu tenho uma ideia, tá? Eu tenho a ideia A, uma premissa A, um juízo A, né? Todo homem é mortal. Vamos ao silogismo do Sócrates, que é fácil para todo mundo entender. Então, todo homem é mortal. Eu tenho aqui, né? O meu primeiro juízo. Aí eu digo assim, Sócrates é homem. Logo, aí eu tenho minha conclusão, Sócrates é mortal. Aí, o Aristóteles diz lá em Tópicos 1, né, que também acho difícil que o Matheus tenha lido algum dia na vida, que a gente pode pegar a conclusão de um silogismo, de um argumento, e usar como premissa para o próximo. Então, né, aqui a gente provou que, então, logo, Sócrates é mortal. Então, Sócrates é mortal, todo aquele que é mortal é material, logo, Sócrates é material. E aí eu chego numa outra conclusão. Aí imaginem que eu vou fazendo isso aqui, é ciência, é assim que ciência funciona, a gente sai do mais conhecido e chega no menos conhecido. Agora que ele é conhecido, ele nos é o mais conhecido, a gente chega em outro menos conhecido, a gente vai descobrindo coisas. Ciência funciona assim, meus caros, né? Só que agora, imaginem aí que esse é um processo imenso de onde eu saio do movimento para provar que Deus existe. Ou seja, vão ter muitos silogismos aqui, inúmeros silogismos, e que todos eles já estão em livros que eu já escrevi. Então eu já provei isso, tá? E aí imagine que eu chego lá no último, aí vem um abobado e diz assim, não, mas isso aqui está sem justificativa. Pô, cara, não é que tá sem justificativa, é só tu ler a porcaria dos 20 mil livros que eu escrevi antes, onde eu provo as premissas desse negócio.
Tá entendendo? Então, assim, como assim é sem justificativa? É só você ler a obra de Aristóteles, né? A impossibilidade da série de moventes movidos, ordenados, retroceder ao infinito, livro 7, 6, 7, 8 da física. É só ler o negócio, tá lá escrito. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que eu pegar o livro 13, né, dos elementos de Euclides e dizer assim, não, aqui na verdade Euclides tá errado. Por quê? Não, porque ele fez esse argumento aqui, mas ele não justificou. Só porque o cara não escreveu todas as mini provas de coisas que ele está usando e que ele já escreveu em outros 12 livros que deveriam ter sido lidos antes desses, aí agora é culpa de Euclides, que ele não fez isso e, portanto, ele está errado. Ou seja, o senhor Mateus Benite, entre outros, né, eles nunca leram nada de Aristóteles, nunca leram nada de São Tomás, mas aí vão lá na Suma Teológica, pegam um argumento e dizem, não tem justificativa. Tem, só que como você nunca leu o negócio, aí você não sabe. Entendeu? Tá nos outros livros, tá na física aristotélica, tá na metafísica aristotélica, tá nos comentários de São Tomás, tá no De Veritate. É só ler o negócio. Só que como vocês não leem eles para entender, vocês só leem aquilo ali para refutar, vocês nunca vão entender mesmo, entendeu? Agora, dizer que não tem justificativa é um absurdo. No início da questão... Não, peraí, vou ter que pegar isso aí, peraí. Eu tive que pegar aqui, pessoal, assim, porque é inacreditável. A maioria das versões da Suma traz junto as referências que São Tomás colocou no texto. Eu vou até colocar a minha câmera aqui pro outro lado, para vocês verem. Na verdade, eu vou botar aqui em cima por um momento, para vocês assistirem isso aqui, ó. Olha só, tá aqui na questão 2 da Suma. É só qualquer questão, tá aqui as referências aqui embaixo, ó. Sentenças, distinção 3, questão 1, artigo 2, Suma contra os gentios, questão 1, questão 10, questão 11, né? De Veritate, cadê aqui, ó? Boécio, De Trinitate, aqui do outro lado. Né? A questão 2, onde ele vai falar sobre a possibilidade de demonstração, né? No artigo 2, na verdade. Né? Sentenças, distinção 24, questão 1, Suma contra os gentios, Boécio de Trinitate, De Fide Ortodoxa, né? A fé ortodoxa. Questão 3, está lá, sentenças de novo, prima pars, né? A Suma contra os gentios, todos os momentos da Suma onde ele fala sobre, né, as provas da existência de Deus, De Veritate, né, compêndio de teologia física, Lectio 2, livro 8, que fala justamente, né, da corrente de moventes movido, da série de moventes movidos não podendo retroceder ao infinito. Metafísica, a lição 5, tá aqui as referências, cara, tá no texto. Como assim não tem justificativa? Não, a justificativa é muito simples. A justificativa é preguiça de ler, é preguiça de estudar. Essa é a justificativa para dizer que não tem justificativa, ponto. É possível que haja diferentes graus de uma qualidade sem que sua forma absoluta tenha qualquer existência. Até o Richard Dawkins, no Deus e o Delírio, ele faz uma ironia, né, dizendo que existem vários níveis de fedor, mas o fedor absoluto nem por isso precisa existir. Quanto ao quinto, a teoria da evolução darwiniana oferece evidências satisfatórias para mostrar, pelo menos no âmbito da evolução das espécies, que não é necessário haver um arquiteto para que a natureza pareça ter sido arquitetada. Tá, Matheus, prove que isso é verdade, né? Prove que a existência de graus não implica necessariamente na existência de um grau máximo, refutando o argumento de São Tomás de Aquino. Prova que a teoria da evolução, de fato, contradiz as vias de São Tomás. Aí você diz que São Tomás só assume as coisas e não justifica, e no momento seguinte você faz exatamente a mesma coisa com as suas supostas objeções. Aí fica difícil te defender. E também que coisas complexas podem surgir de coisas mais simples. Os organismos começaram de um jeito muito simples e se tornaram extremamente complexos. Supondo, isso está supondo. Mas por pequenas mudanças graduais, num vasto período de tempo. A partir de um processo de mutação genética e de seleção natural pelo ambiente. Ainda segundo o filósofo, portanto, nós seríamos dependentes de Deus para tudo. Todo o conhecimento epistemológico, moral, estético, etc. O que acontece depois na filosofia moderna e, sobretudo, a partir do iluminismo, é a derrubada dessa premissa da dependência ontológica em um Deus. Crítica. Tomás se apoia fortemente na noção de causalidade, na existência de substâncias imateriais e de Deus. Em suma, em suposições injustificadas. Isto se deve... Não, vou até voltar porque é inacreditável. Vamos de novo. ...de Deus. Em suma, em Crítica. Tomás se apoia fortemente na noção de causalidade.
noção de causalidade é uma suposição. Então, senhor Matheus Benites, você acha que não existe causa? Isso é uma suposição de São Tomás. Entendi. Na existência de substâncias imateriais e de Deus. Em suma, em suposições injustificadas. Injustificadas. Não, você está brincando. Se você pegar o livro da Metafísica, que é o mesmo que o Antônio Miranda lá usou para me corrigir, né, que esse aí o que é dele ainda vai sair, né? Lá no livro 12, que ele também nunca leu, e muito menos você, livro 12 da Metafísica, no capítulo 6, eu vou pegar porque senão fica só eu... Não acredita em mim, eu vou lá pegar o texto, peraí. Bom, olha lá, trouxe aqui novamente Metafísica de Aristóteles, lá no livro 12, no capítulo 6 e 7, quando Aristóteles está falando, né, justamente dos tipos de substância. Ele diz que existem 3 tipos de substância. E olha só que interessante o que ele fala aqui, né, quando ele está falando sobre este último tipo de substância. Né? Ele fala o seguinte, né? The first mover then exists of necessity, and insofar as it exists by necessity, its mode of being is good. Então, o primeiro motor então existe por necessidade, né? E essa necessidade que ele exista, que seja completamente bom, e nesse sentido que ele é o primeiro princípio. Então ele está falando aqui desse último tipo de substância. E olha só o que Aristóteles fala lá, livro 12, capítulo 7, né? Esse texto ainda vai voltar aqui no canal, quando a gente for falar do nosso querido Antônio Miranda e as loucuras dele interpretando Aristóteles. Olhem só o que Aristóteles diz. It is clear then, from what has been said, that there is a substance which is eternal and unmovable and separate from sensible things. É manifesto, então, de tudo que nós dissemos, que existe uma substância que é eterna, imóvel e é separada das coisas sensíveis. Então, como assim Tomás de Aquino não tem nenhuma indicação, né, nenhuma justificativa para afirmar, por exemplo, né, que existe um motor imóvel, né, que existem seres imateriais? Isso é um absurdo. É claramente alguém que não conhece, está achando que São Tomás... E aí, Mateus, me diz se São Tomás inventou. Está aqui em Aristóteles, está na Metafísica. Então, como assim injustificado? Justificativo. Está aqui, livro 12 da Metafísica. Ponto. Filosofia aristotélica. Isto se deve, sobretudo, a um contexto histórico. O medievo cristão... Claro, vai reduzir tudo ao contexto histórico. Mesma coisa que o Antônio Miranda faz. Ah, não, vamos reduzir ao contexto histórico. Cara, eu tô provando para vocês, está nos textos de Aristóteles. Não. É contexto histórico. Aristóteles nunca disse isso. São Tomás está distorcendo o que Aristóteles falou. Está nos textos de Aristóteles. Inclusive, Aristóteles chama de Deus. Eu não, vou ter que pegar de novo aqui para mostrar a vocês. Peraí. E aí, será que São Tomás, né, distorceu para o Deus cristão aquilo que Aristóteles falava? Um trecho logo acima daquela conclusão que eu acabei de ler, lá no livro 12 da Metafísica. Olhem só o que o Aristóteles diz aqui. We say, therefore, nós dizemos, portanto, that God is a living being, eternal, most good, so that life and duration continues and eternal belong to God, for this is God. Então, nós dizemos, portanto, que Deus é um ser vivo, eterno, totalmente bom. E assim, a vida e a duração são contínuas e eternas e pertencem a Deus. E isso é o que Deus é. Então, isso é o que Aristóteles diz. Tá? Não é São Tomás, é Aristóteles que diz. Então, não tem nada com contexto medieval. Tá? Isso está no texto de Aristóteles. Tá bom? Então, assim, é inacreditável que os caras tenham a capacidade de me vir e falar um negócio desse. O medievo cristão da Europa do século XIII. Antes do Renascimento, antes de Galileu e muito antes do evolucionismo de Darwin. O mundo parecia muito mais simples naquela época e a humanidade tinha motivos para supor que era mais especial do que outras criaturas. O mundo todo nem era conhecido naquela época. E neste contexto, Tomás era... O que isso tem a ver? Como que essas coisas completamente circunstanciais, né, poderiam causar, de certa forma, isso? Não faz o menor sentido isso. Ah, não, o mundo não era tão conhecido naquela época, logo as pessoas acreditavam que Deus existe. É inacreditável, sabe? É realmente amadorismo puro. Era muito mais habilidoso do que outros pensadores escolásticos, sabendo separar muito bem teologia e filosofia. E certamente compreendeu Aristóteles melhor do que todos eles. Neste sentido, ele contribuiu também para o desenvolvimento do pensamento moderno. O problema com seu pensamento, em particular, é que ele foi totalmente tributário da metafísica clássica. A crítica à metafísica clássica, quando aplicada a Tomás de Aquino, pode desmoronar os pilares fundamentais de sua filosofia.
Aleluia, alguma coisa que presta aqui, né, Matheus? Pelo amor de Deus, sim. Tá? Então, as críticas de Hume, Kant, né, e muitos outros modernos, a metafísica tradicional, novamente, esse é o termo, a metafísica tradicional, são realmente críticas importantes que devem ser consideradas. Eu não sei se elas respondem ou se substituem a metafísica tradicional em tudo, ou na questão do motor imóvel, tá? Mas, pelo menos, sim, é verdade, né, que essas são controvérsias bem famosas. Vejamos como isso acontece em Immanuel Kant, em Friedrich Nietzsche e Bertrand Russell. Immanuel Kant, em sua Crítica da Razão Pura, impôs limites à razão humana. Ele argumentou que a metafísica clássica, incluindo a filosofia de Aquino, estava fundamentada em pressupostos metafísicos que não podiam ser validamente justificados pela razão. Segundo Kant, que apresenta suas refutações às vias de Aquino nessa própria obra, tentativas de provar a existência de Deus, por exemplo, baseadas em argumentos metafísicos, eram intrinsecamente problemáticas, pois ultrapassavam os limites do conhecimento humano. Tá, mas aí você precisa nos justificar o porquê que essas verdades metafísicas são inalcançáveis à razão humana. Não adianta vir aqui e dizer que vai criticar o tomismo dizendo o que o Kant falou, porque o que o Kant falou todo mundo já sabe. Você tem que explicar e provar por que o Kant estava certo na sua crítica. Aí sim ela é válida. Para entender em detalhes, veja minha aula sobre a crítica da razão pura. Friedrich Nietzsche, por sua vez, primariamente um filósofo da cultura, ele sugeriu que a metafísica clássica, ao buscar uma realidade transcendente ou um sentido último, estava fugindo da realidade concreta e promovendo uma visão de mundo que reprimia a vitalidade e a criatividade humanas. Nietzsche... Tá, isso aqui não é demonstração nenhuma, isso é só parece que o Nietzsche está falando assim, eu acho mais legal não falar de metafísica. Tá, tipo, eu acho que traz malefícios, mas não prova que tá errado. Né? Uma coisa pode ser real e verdadeira e trazer malefícios. Né? Poderia até aceitar essa premissa, logicamente, sem problema nenhum. Não é, tá, então falar de Deus e metafísica é ruim, mas é verdade ou mentira? Então, a gente não tá falando de filosofia prática aqui, o que é bom ou ruim, a gente tá falando de filosofia especulativa, é verdade ou não? É outra coisa. Via a metafísica como uma forma de fuga da vida terrena, incapaz de enfrentar a realidade em sua totalidade e complexidade. O pensador analítico britânico Bertrand Russell, em seu trabalho Problemas da Filosofia, levantou críticas semelhantes à metafísica clássica, argumentando que muitas das questões abordadas eram mal colocadas ou baseadas em suposições injustificadas. Ele questionou a validade de argumentos tradicionais para a existência de Deus, como a via da causalidade, e defendeu uma abordagem mais científica e empiricamente fundamentada para o estudo da realidade. Em sua... Tá, quais são os argumentos, onde que eles refutam? Não, é só assim, tipo, o Bertrand Russell falou, logo crítica ao tomismo. Onde está? O vídeo é uma crítica ao tomismo ou é uma história das pessoas que criticaram o tomismo? Já se perdeu no personagem aqui, né? Uma coisa é uma coisa, outra é outra. Então não adianta me falar assim, o Kant, Hume, o Russell falaram do tomismo. O que eles falaram, onde está o texto e como isso prova que Aquino estava errado. Não, os ateus sempre param aí. Né? O cara falou. Tá, o que ele falou, onde está o texto e prova que Aquino está errado. Sempre falha nessa parte. Fase mais madura no seu pensamento. O que é a filosofia sem o pensamento crítico? Tomás não estava aberto à possibilidade de Deus não existir. O seu projeto foi de início um projeto conciliatório sob riscos de heresia. Algumas de suas teses foram inclusive consideradas heréticas. Então, mesmo que ele quisesse ser um filósofo... Não, galera, na boa. Não, eu vou parar por aqui. Não tem como. Algumas teses de São Tomás foram consideradas heréticas. São Tomás de Aquino é considerado doutor comum da igreja simplesmente porque a sua doutrina filosófica, o seu modo de estudar e aquilo que ele falou, né, de teologia são livres de erro. O título doutor comum é por causa disso. Pô, Matheus, você não conhece nada da história de São Tomás, o magistério da igreja. Como é que você fala um negócio desse, cara? Pelo amor de Deus, vai lá ler Studiorum Ducem, vai lá ler Aeterni Patris, antes de vir falar um troço desse aqui. São Tomás tem esse título doutor comum porque suas teses em teologia e filosofia não oferecem risco à fé do fiel. Como assim? Algumas teses de São Tomás foram condenadas por heresia. Onde você tirou um negócio desse? Inacreditável um negócio desse. Assim, pra mim deu. Não consigo mais. Tem mais 6 minutos de vídeo, mas vamos parar por aqui.
Porque dá agonia um negócio desse. É mentira descarada. Mentira descarada, tá bom? É óbvio que a filosofia de São Tomás era confessional católica, né? Mas isso não prova que ela está errada. Né? Não prova que a filosofia está errada. Você pode ter uma filosofia confessionalmente ateu, como provavelmente a de vários filósofos modernos era confessionalmente ateu. Né? Ou confessionalmente ateia, no plural. Mesmo assim não significa que ela está errada. Você tem que provar o porquê. Não adianta falar era confessional. Isso não é razão apodítica. Isso não demonstra nada. Tá? É isso, meus caros. Eu não tenho mais o que falar disso aqui, sinceramente. Né? Bem, vou parar por aqui antes que... Ele falou muita besteira. Nossa, sério. O outro vídeo do Matheus foi muito bom. Parecem duas pessoas diferentes. Não sei se um vídeo é mais antigo que o outro. Mas esse vídeo é muito ruim. É muito ruim. É um poço de desconhecimento. Né? Já o outro vídeo sobre o problema do mal é um vídeo muito legal. Né? Um vídeo interessante, tá? Onde ele traz... Isso aqui não existe, tá? Crítica ao tomismo é uma autodepreciação, é um suicídio filosófico na internet para toda pessoa que conhece o mínimo da doutrina de São Tomás. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se possível, comentem, curtam, mandem para os amigos de vocês. E é isso. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus aí e até mais.